Hoje, com o sermão intitulado O Sábado e a Lei de Deus, vamos tomar um tempo para estudar os ensinamentos de Deus através das palavras na Bíblia. Antes de começarmos o sermão de hoje, primeiro gostaria de fazer uma pergunta simples para vocês. Recentemente, ouvi que o prestígio da Coreia cresceu tão significativamente que quando as pessoas vão para os países europeus, alguns aeroportos têm acessos exclusivos para coreanos. Por isso, muitos asiáticos fingem ser coreanos para passarem rapidamente por esses acessos. É por isso que alguns dos aeroportos fazem uma pergunta fácil. Qual é a ocupação da Insun-i? A maioria dos coreanos sabem qual é a ocupação da Insun-i. Eles fazem 2 ou 3 perguntas que são fáceis para os coreanos responderem. Quando as pessoas respondem corretamente, podem passar, mas se não, elas são mandadas de volta para a fila longa. Hoje, com o sermão intitulado O Sábado e a Lei de Deus, gostaria de fazer uma pergunta muito fácil e simples para vocês. Direi uma lista de nomes, um por um. Eu omitirei os seus títulos, seus nomes são Napoleão, Gengis Khan, Hannibal, Roosevelt, George Washington, John F. Kennedy, Chon Ju-yong, Park Chung-hee, Kim Dae-jung e No Tae-woo. Irmãos e irmãs, o que todas essas pessoas têm em comum? Se vocês não sabem a resposta, darei mais algumas dicas. Manet, Monet e Beethoven. Podem encontrar algo em comum entre os proprietários desses nomes? Vocês disseram que todos eles são humanos? Está certo. O que mais eles têm em comum? Eles têm uma coisa em comum. Todos já faleceram, certo? Eles são famosos conquistadores, políticos e pessoas ricas que já faleceram. Embora cada um deles tenha desempenhado um papel em sua vida, todos eles estão mortos agora. Onde estão todas essas pessoas agora? De acordo com os ensinamentos da Bíblia, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, o que vem depois disso? Eles enfrentarão o julgamento. Alguns receberão o julgamento do inferno e outros receberão o veredito para irem ao reino dos céus. Seus destinos serão diferentes. Todos têm algo em comum. Eles nasceram como humanos nesta terra e morreram enquanto viviam nesta terra. Porém, depois disso, eles não foram para o mesmo lugar. Que o nosso maior desejo seja para quando deixarmos este mundo. Nosso maior desejo é que todos nós possamos ir ao glorioso reino dos céus. Vamos todos ao céu. Há certas coisas que Deus nos ordenou fazer nesta terra para que entremos no reino dos céus. Hoje, vamos ver essas coisas com o sermão intitulado O Sábado e a Lei de Deus. O que devem fazer aqueles que creem em Deus? Ou seja, o que devem fazer aqueles que querem ir ao reino dos céus? Sobre isso, vamos encontrar a resposta por meio de um ensinamento escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor, teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. De acordo com o versículo 58, se você não tiver cuidado de seguir todas as palavras de Deus que estão escritas neste livro, o que acontecerá? No versículo 59 está escrito: o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência. Aqui, Deus está nos ensinando a guardar a sua lei cuidadosamente, não é?
Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 31. No capítulo 31, versículo 11, está escrito: Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade. Para o quê? Para que ouçam e façam o que mais? Aprendam e, o que mais? Temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Essa lei é dada não apenas aos israelitas, mas também aos estrangeiros. O que Deus ordenou que eles fizessem? Ele ordenou que eles ensinassem, aprendessem e seguissem a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei para toda a humanidade. Já que as igrejas do mundo não guardam o sábado, muitas vezes balbuciam dizendo: essa lei foi dada aos judeus. Ela não tem nada a ver conosco hoje. Podemos ser salvos apenas pela fé. De acordo com os ensinamentos de Deus, escritos aqui, é vontade de quem que aprendamos e guardemos esta lei, independente de sermos estrangeiros ou israelitas? Essa é a vontade de Deus. Então, não adoramos a Deus arbitrariamente. Há um regulamento em cada culto e em cada sacrifício. Hoje, entre muitas leis, vamos ver sobre a lei do sábado escrita na Bíblia. Deus disse aos israelitas que Ele estabeleceria uma relação entre Deus e o seu povo, por meio do regulamento chamado sábado. Vamos ver como este ensinamento está descrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8. No livro do Êxodo, capítulo 20, é onde a lei de Deus que foi proclamada está descrita. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Santificar o sábado. Versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E, ao 7º dia, descansou. Por isso o Senhor, o que Ele fez? Abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso implica que tanto o sábado, que é o 7º dia da semana, quanto as cerimônias do culto do sábado são importantes, não é? Deus revela seus ensinamentos por meio desse mandamento. Há várias igrejas ao nosso redor hoje em dia. Através do ensinamento do sábado, nós precisamos confirmar se essas igrejas estão ou não no caminho correto, em direção ao reino dos céus, seguindo as leis de Deus corretamente. Nem todos que dizem eu creio em Deus e cegamente vão para a igreja podem entrar no reino dos céus. É por isso que Deus chamou o sábado de sábado de Deus. Ao colocar seu nome nele, Deus mostra que o sábado pertence a Ele. O Senhor abençoou o dia de sábado e, o que Ele fez? O santificou. De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 20, Deus estabeleceu o sábado, Deus santificou o sábado e Deus abençoou o sábado. Assim, Deus proclamou a importância do sábado. Vamos dar uma olhada na origem do sábado, em como ele foi estabelecido através do livro do Gênesis, capítulo 2. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, em qual dia da semana Deus terminou a sua obra de criação? Por favor, lembrem-se deste 7º dia. No 7º dia, Deus terminou a sua obra. E o que Ele fez? Para nos ensinar que esse é o dia de descanso, Ele descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Vamos continuar com o versículo 3. E abençoou Deus. Que dia Ele abençoou? O dia 7º e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.
O sábado não contém apenas o significado de o sétimo dia da semana, mas também contém a promessa de Deus de nos abençoar e nos santificar. Já que esse não é um mandamento de homem, e sim a lei de Deus, que Deus nos ordenou guardar, pode um mero homem mudar a lei de Deus de acordo com a sua própria vontade? A lei de Deus nunca deve ser mudada. Já que Deus abençoou o sétimo dia, devemos receber bênçãos neste dia. Hoje, muitas igrejas em todo o mundo, que são como a areia da praia, guardam o culto dominical. Porém, nós adoramos no sábado, o sétimo dia. Que diferença isso faz? Alguns podem dizer, contanto que adoremos a Deus, não importa se adoramos a Deus no sábado ou no domingo. Mesmo que isso soe muito plausível, isso não é plausível de forma alguma. Isso porque o sábado é uma lei que Deus nos ordenou seguir. Os decretos, regulamentos e leis de Deus são princípios muito importantes que Deus estabeleceu para nos guiar ao reino dos céus. Assim, o que Deus nos ordenou fazer ao lembrarmos do sétimo dia, o sábado, Ele nos ordenou guardá-lo sagradamente. Se não importa se escolhemos qualquer dia, sábado ou domingo, então não precisamos lembrar deste dia, o sábado, não é? Porém, Deus claramente disse, lembra-te do dia de sábado. Sacrifícios foram oferecidos por Abel e Caim. Abel ofereceu sacrifícios de acordo com a vontade de Deus, e Caim ofereceu sacrifícios de acordo com a sua própria vontade. Os sacrifícios oferecidos por Caim, segundo a sua própria vontade, foram aceitos? Todos os seus esforços foram em vão. O sábado que estamos guardando hoje foi estabelecido de acordo com a vontade de Deus, para que celebremos o poder do Criador que criou os céus e a terra, e demos glória a Ele. Há pessoas no mundo que facilmente escolhem o seu próprio caminho para o reino dos céus. Nunca podemos alcançar o reino dos céus se não for pelo caminho que Deus estabeleceu para nós. Vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 13. No capítulo 31, versículo 13, está escrito: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Isso é o que Deus diz. Certamente guardareis os meus sábados, pois é o quê? É sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Vamos ver o significado desse sinal. Para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Através de qual ato Deus distinguirá quem nós somos? Através do ato de guardar o sábado, Deus será o nosso Deus. Então, o que isso fará de nós? Isso significa que Deus permitirá que sejamos o seu povo. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, o que acontecerá a eles? Morrerá. No Antigo Testamento, eles morriam fisicamente. Nesta época do Novo Testamento, nós morreremos espiritualmente. Esse é o regulamento de Deus. Falando de forma simples, essa é uma lei muito importante que Deus deu para a humanidade para que possamos entrar no reino dos céus. Isso foi o que Deus disse, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Versículo 15. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e, ao sétimo dia, descansou e tomou alento. Deus ordenou que a humanidade aprenda essa lei para que todos nós possamos guardá-la juntos. Alguns podem perguntar, o sábado é tão importante assim? Sim, é muito importante. Não sou eu que estou dizendo que é importante. Deus nos ensinou que o sábado é importante. Assim, devemos pregar os ensinamentos de Deus a toda a humanidade. Não é? Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 20. No livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 11, está escrito:
Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Os decretos, leis e regulamentos significam a mesma coisa. Vamos continuar com o versículo 12. Também lhes dei os meus, o que Deus deu a eles, sábados. O que são os sábados? Para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus será o nosso Deus e nós seremos o povo de Deus. Essa relação entre Deus e nós é estabelecida através do sábado. Se o sábado, o sinal entre Deus e o seu povo, não for guardado, o que acontecerá com a nossa relação com Deus? A nossa relação com Deus seria inevitavelmente quebrada. Em outras palavras, isso significa que não podemos ser salvos. Vamos continuar com o versículo 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Profanar o sábado significa que eles não guardaram o sábado, não é? Se não guardarmos o sábado, ignorando completamente as leis que Deus nos deu, mas dizemos ser o povo de Deus que crê em Deus, isso faria algum sentido? Isso não faz nenhum sentido. Vamos confirmar a vontade absoluta de Deus em relação a esse assunto. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, aqui todos que dizem, Senhor, Senhor, se refere a todos que acreditam em Deus. Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, o que se deve fazer para entrar no céu? Se deve fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. O sábado é uma verdade estabelecida de acordo com a vontade de Deus, e é uma lei de Deus. Jesus claramente confirmou que nunca poderemos entrar no reino dos céus apenas clamando por Ele, Jesus, Jesus. Vamos continuar com o versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, o que Deus dirá a eles? Nunca vos conheci. Eles expulsaram demônios em nome do Senhor. Eles profetizaram em nome do Senhor. Eles realizaram todo tipo de milagres em nome do Senhor. Porém, Jesus disse que nunca os conheceu. Qual o motivo disso? O que eles praticavam? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deus estabeleceu a lei para a salvação da humanidade. Deus estabeleceu a lei da Antiga Aliança no Antigo Testamento e a lei da Nova Aliança no Novo Testamento. Deus quer que sigamos a lei como ela é e voltemos para o eterno reino dos céus. Porém, muitas pessoas dizem, precisamos apenas ter fé. Realmente precisamos analisar as palavras de Deus uma por uma? Sim, precisamos confirmá-la uma por uma. O quanto a nossa alma é preciosa? Nesta terra, as pessoas dizem que a vida dura 70 ou 80 anos. E quanto à vida no céu? O céu não é um mundo eterno? Devemos ir para esse mundo. Se houver algum obstáculo em nosso caminho para o reino dos céus, devemos reconhecer esses obstáculos e superá-los. De acordo com o mandamento que temos analisado hoje, guarde o sábado. Não é iniquidade não guardar o sábado? Então, podemos concluir que aqueles que não guardam o sábado não poderão entrar no reino dos céus onde Jesus habita. Jesus disse, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Há muitos regulamentos e decretos de Deus. Há leis que devemos obedecer. Enquanto ignoramos todas as leis de Deus, não podemos dizer, eu creio em Deus. Em outras palavras, se não guardarmos o sábado, que é a lei de Deus, não poderemos entrar no reino dos céus. Naquele dia, eles dirão para Jesus com confiança, em Teu nome expulsei demônios. Servi como um pastor e profeta em nome do Senhor. Eu tive todo tipo de posições importantes. Porém,
Jesus perguntará firmemente: você guardou o sábado? Eu não guardei. O que você guardou? O culto dominical. Afaste-se de mim. Qual lei de Deus está entre Deus e seu povo? O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Porém, já que eles mostram apenas a marca de adoração ao Deus Sol a Ele, Deus rejeitará a todos, dizendo: o lugar aonde vocês entrarão não é o reino dos céus. Por outro lado, aqueles que obedecem às leis, decretos e regulamentos de Deus entrarão no reino dos céus, não é? Embora Deus rejeite aqueles que praticam a iniquidade, Deus claramente nos mostra que aqueles que obedecem às leis, decretos e regulamentos de Deus, fielmente de acordo com os ensinamentos de Deus, certamente entrarão no eterno reino dos céus. Com relação a esse assunto, vejamos a cena em que Deus nos mostra sua firme vontade. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Os sacerdotes mencionados aqui são equivalentes aos pastores de hoje. Os seus sacerdotes transgridem. O que eles transgridem? A minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados, o que eles fazem? Escondem os olhos. E, assim, sou profanado no meio deles. Esses sacerdotes não estão glorificando a Deus. Ao contrário, eles estão desonrando a Deus, profanando Ele e a sua glória. Que tipo de ato é considerado como profanação a Deus? Eles escondem seus olhos de guardar o sábado de Deus. Em outras palavras, eles não guardam o sábado. Então, vamos ver que tipo de pessoas eles são no versículo 27. Os seus príncipes no meio dela são como? São como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, com que fim? Para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. A Bíblia diz que eles não estão salvando almas. Ao contrário, eles estão matando almas. Quem eles são? Eles são aqueles que não guardam o sábado. Essas pessoas se dizem profetas e pastores, mas não guiam as pessoas de acordo com a lei de Deus. Eles são como lobos que arrebatam a presa. Eles derramam sangue e matam as pessoas para ganhar lucro desonesto. Vamos continuar com o versículo 28. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizindo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Eles dizem: assim diz o Senhor Deus, mesmo que Deus não tenha dito nada. Alguma vez Deus ordenou guardar o domingo sagradamente? Não existe esse mandamento na lei de Deus. Porém, os lugares onde eles guardam esses mandamentos estão disfarçados de verdadeira igreja. O quanto isso é trágico? Contudo, por meio de qual porta Deus nos diz para entrar? Ele nos diz para entrar pela porta estreita. Embora poucas pessoas encontrem essa porta, já que é o caminho para a vida, Deus nos ensina a encontrar essa porta e entrar por ela. Há muitas igrejas na Terra. Elas seguem as leis, decretos e ensinamentos de Deus como eles são? Devemos discernir a sua verdadeira identidade. Nós agora estamos guardando o sábado. Nós guardamos o culto no sábado, enquanto a maioria das outras igrejas guardam o culto no domingo. Apenas pelo fato de que eles guardam o culto no domingo, prova que eles estão praticando a iniquidade, assim como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eles praticam a iniquidade espiritualmente. No último dia, Deus dirá a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vós sois os que me profanam. Vós matais as almas como lobos que arrebatam a presa. Através do profeta Ezequiel, Deus claramente revela as suas identidades ao apontar o que eles fazem. Se dizemos, eu creio em Deus, então devemos obedecer às leis de Deus. Entre as leis de Deus há uma lei chamada sábado, mas não há nenhuma lei chamada culto dominical. Então, quando a lei do culto dominical começou?
Jesus mostrou à humanidade o seu incrível poder e graça da redenção através da cruz. No terceiro dia após a sua crucificação, ele ressuscitou. Então, ele ascendeu ao céu 40 dias após a sua ressurreição. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo da chuva temporã foi derramado nos 120 santos que se reuniram no sótão de Marcos. Desse momento em diante, a verdade da nova aliança estabelecida por Jesus começou a ser pregada em todo o mundo. Isso foi por volta do primeiro século. Naquela época, Roma tinha religião que adorava ao Deus Sol. Como resultado, a maioria dos regulamentos que os cristãos estão praticando hoje estão relacionados à adoração ao Deus Sol. O culto dominical era o dia em que os romanos adoravam o Deus Sol uma vez por semana. O Natal era o dia em que eles celebravam o nascimento do Deus Sol. Todos esses regulamentos foram adotados pela igreja e agora estão disfarçados como leis de Deus. O que Deus diz sobre isso? Deus diz: estou sendo profanado no meio de vocês que não guardam a minha lei. Quando vemos todas essas coisas, o sábado é uma verdade de Deus que deve ser restaurada e considerada como santa. Apenas aqueles que reconhecem que Deus criou os céus e a terra e todas as coisas podem guardar a verdade do sábado. Não se trata apenas de dizer: nós guardamos o culto no sábado e eles guardam o culto no domingo. Em vez disso, é uma lei muito importante de Deus que claramente distingue se somos o povo de Deus ou não de sua perspectiva. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9. No capítulo 16, versículo 9 está escrito: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, o sábado é o 7º dia. Em Israel, os dias da semana eram contados da seguinte forma: primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º dia. Já que eles têm um ciclo de 7 dias, qual dia vem depois do 7º dia? Deve ser o primeiro dia. Já que o sábado é o 7º dia, podemos dizer quanto ao versículo 9, Jesus ressuscitou no primeiro dia, o dia seguinte ao 7º dia. Jesus ressuscitou mostra sua ressurreição. O fato de que Jesus ressuscitou no domingo é reconhecido por todas as denominações ao redor do mundo. A Bíblia testifica que o domingo é o primeiro dia, e não o 7º dia da semana. O primeiro dia nunca pode ser sábado. Assim, para justificar o culto dominical, as igrejas hoje o chamam de Dia do Senhor, já que eles não podem usar o nome sábado. Irmãos e irmãs, o sábado é o dia do Senhor. Jesus disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E também, Deus claramente declarou: o sábado é o sábado do Senhor. Se conhecermos apenas essa única lei, podemos facilmente distinguir entre a igreja que será salva e a igreja que nunca poderá ser salva. Também podemos distinguir entre a igreja que recebe a promessa de Deus e a igreja que não recebe. Irmãos e irmãs, nunca devemos ir a uma igreja que não guarda o sábado. Isso foi o que Jesus disse: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não podemos discernir esse assunto com apenas uma palavra de Jesus? Então, nós somos realmente abençoados por Deus. Vamos dar eternas graças e honra a Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, que nos permitiram habitar na verdade do sábado. Com isso, gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.